Aprovada no final do mês passado, a chamada Lei da Palmada, rebatizada Lei Menino Bernardo, em homenagem a Bernardo Boldrini, que foi morto em maio com uma injeção letal. A proposta proíbe pais e responsáveis legais por crianças e adolescentes de baterem nos menores de 18 anos. E a lei da Palmada, como está sendo chamada, esse projeto de lei, ele vai deixar de forma explícita a proibição dos pais ou qualquer responsável, ou qualquer pessoa que detém a guarda daquela criança ou adolescente, de submetê-la a castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Então, qualquer conduta que possa trazer dor, alguma conduta física dos pais, que possa trazer dor para a criança, vai ser proibida. Nelma é mãe de 3 meninas e concorda com a aprovação da lei. Para ela, o processo de educar um filho precisa ser baseado no diálogo e na conversa. Eu sento, vou conversar. É sempre assim. Quando eu saio fora disso, não dá certo para mim. Né? Tem mãe que coloca no cantinho, até já coloquei às vezes no cantinho do pensamento, falar um pouquinho mais áspero também às vezes é necessário, mas geralmente eu vou, olho, procuro estar falando, olhando no olho, né? E faço a correção daquele momento, por que que não? Já a Andresa é contra. Para ela, cabe aos pais decidirem a melhor maneira de educar os filhos. Hoje a gente vive no Estado democrático de direito. A gente não tem que o Estado mandar como que nós devemos criar nosso filho. Mesmo que eu não vá utilizar a palmada, eu tenho que ter o direito de utilizá-la. Porque às vezes eu estou na rua com a criança e se eu levantar a mão para dar uma palmada que não seja uma agressão, mas como correção, as pessoas já te olham com aquela sensação de que você está cometendo um crime e que não é. É o seu direito enquanto pai de corrigir o seu filho. De acordo com a nova lei, os pais que agredirem fisicamente os filhos serão punidos. Os pais poderão ser encaminhados a tratamento psicológico, acompanhamento por um órgão próprio, pode ter obrigação de encaminhar o filho para tratamento especializado, podem ser advertidos. E caso essas condutas, essas medidas não sejam eficientes, ou seja, haja descumprimento dessas medidas, ele pode, inclusive, ser afastado do lar, o agressor. Mas isso vai ser em último caso, se as outras medidas não forem eficientes. É isso aí, Lei da Palmada. E você de casa, você concorda com isso ou não? Qual que é a sua opinião? Nós queremos saber qual é a sua opinião a respeito dessa polêmica Lei Menino Bernardo. Então, se você quiser participar agora do nosso programa aqui de Tudo Um Pouco, pode ligar 3209-3301, opção 1. E também, se você quiser falar ao vivo conosco, com os nossos convidados aqui também, apresentando a sua opinião, a sua pergunta, também 3253-3320. Essa é a hora de você levantar a sua voz, de expressar aí se é a favor ou contra essa lei que vai trazer muita coisa nova aí pra gente. Será que o Estado vai dar conta de tudo isso? Será que o sistema até carcerário, será que comportará tantos pais que às vezes lançam mão aí da palmadinha? Então é importante que a gente quer saber qual é a sua opinião. E para isso agora já vamos começar sabendo qual a opinião aqui do nosso tio Uli, da Vanessa Almada também sobre isso. E a Lei da Palmada, tio Uli, ela vem para acrescentar ou não? Eu acho que antes da gente pensar até mesmo na própria lei, dizem os rebeldes que lei, normas e regulamentos são feitos para serem desobedecidas, né? Mas nós como cristãos, que entendemos que toda autoridade é instituída por Deus, as leis estão aí para serem obedecidas. E aí a gente concordando ou não, está aí a Lei da Palmada. Isso. E de acordo com a regulamentação vai haver punição em relação a isso. Eu estava aqui nos bastidores, estava lembrando um pouquinho da minha educação, né? Minha mãe era uma pessoa que... Na sua infância lá? Na minha infância, eu lembro. Tem muito tempo, né? Eu lembro, tá? Então tá certo. Minha mãe era uma pessoa, assim, muito nervosa. Então, ela abria mão de realmente repreensão física mesmo. E nós éramos em 3 irmãos. Então, assim, era o que viesse na mão. Era o chinelo, era a mão, era... a corda, era o fio de ferro, era a antena de televisão. Era o sapato, a vassoura. E era alguma coisa, hoje, claro, você avalia, era alguma coisa descontrolada. E, na verdade, para não falar todas, mas a grande maioria das vezes, era descontando o emocional dela. Não era, talvez, uma consciência assim, vamos corrigir, disciplinar. Sim, verdade. Era alguma coisa descontrolada. Agora, eu vejo na minha geração,
Eu nunca precisei abrir mão, usar a repreensão física com as minhas filhas. Eu me lembro de uma vez só, que elas eram pequenininhas, nós morávamos em frente a uma estação de trem, e saindo da estação de trem, era um condomínio de prédios muito grande, e havia um trânsito ali dentro. E elas começaram a correr e brincar na minha frente. Meninas, para que aqui passa carro, olha que aqui é perigoso. De repente eu comecei a ouvir uma freada lá do fundo, eu nem quis saber muito se era com elas não. Eu falei, olha, chegar em casa, vocês vão pro quarto, e que depois o papai vai lá conversar com vocês seriamente sobre isso, porque eu avisei várias vezes e olha que perigo que vocês correram. Aí chegou lá, houve uma pequena repreensão física, que obviamente dói mais na gente do que neles, né? Claro, verdade. Mas depois disso, nunca mais aconteceu. Mas a gente vai ter pano para conversar muito sobre isso, mas eu acho que a lei da palmada, o pior dela não é que ela inibe a agressão física ou a repreensão física. Ela tira a autoridade do papai e da mamãe. Eu acho que esse contrapartida. Essa que, para mim, no meu ponto de vista, é amarrar a mão do papai e da mamãe em relação a essa parte que também eu acredito que é a autoridade dos pais. E se a gente for olhar, na verdade, o modelo social hoje, o modelo da família hoje, Vanessa, muitos pais já naturalmente já estão abrindo mão desse castigo físico, se a gente pode colocar assim, porque são aqueles pais que apanharam muito lá atrás, aí vem com aquela concepção, eu apanhei muito e eu também não vou dar no meu filho. É mais ou menos por aí? É, todo extremo, né, Serginho, é complicado. A grande questão é o equilíbrio. Hoje a gente vive uma sociedade muito mais... Você apanhou muito, Vanessa? Consciente. Lá em Você casa é tão quietinha, calma, sereno, tranquilo. Aquilo comigo. Exatamente. Só você que lembra dessa música. Ela ficou quietinha de tanto apanhar. Isso aqui a dona Sirene pegava com Eu ela. sempre fui mandava repetir, eu sou calmo, sereno, tranquilo. Até a gente fala. Eu conheço a dona Sirene. E lá em casa tinha varinha de marmelo, sabe? E minha mãe, graças a Deus, nasceu num lar evangélico e minha mãe sempre teve muito equilíbrio. E ela nos disciplinava quando necessário. Então, como eu estava dizendo, a grande questão é que hoje existe um processo educativo. Né? É aquele alerta que você dá ao filho, você chama, você conversa, você orienta, você deixa um tempo pensando, de acordo com a idade, né? Os especialistas dizem 1 minuto por idade. Certo. Ali é o tempo ideal para ele refletir. Aí o papai e a mamãe voltam, perguntam o que ele refletiu, o que ele entendeu daquilo. O que ele entendeu daquele processo. Depois você retira um privilégio. Esse é um castigo físico também, se a gente for olhar. Você colocar, por exemplo, um menino de 4 anos de idade sentado num banco 4 minutos, para ele é isso difícil. Por menino é difícil. Isso é um castigo físico. Para chegar ao uso da correção mesmo, física, tem que ter tido um processo. A grande questão é que nós estamos vivendo também a questão do descontrole emocional dos pais. Exatamente. Qualquer coisa já chega e já mete a mão. Não é por aí. A palavra de Deus nos orienta o quê? Corrigir o filho, né? Que a estutice está ligada ao coração da criança. Provérbios é o livro mais rico da Bíblia nesse sentido, sabe? E assim, eu acredito que nós devemos obedecer às leis, sim, mas a nossa lei maior é a palavra de Deus. Aquilo que foge à palavra de Deus na educação dos nossos filhos, a gente precisa ficar atento a isso. Eu procuro cumprir o que a palavra de Deus me ensina. Eu fui criada assim, não significa que eu castigo minha filha o tempo todo, quando necessário. É raríssimo, graças a Deus lá em casa, né? A gente, com a instrução que a gente recebe, com o estudo, tudo isso. Mas, infelizmente, tem famílias que são extremo. Aí o Estado tentando intervir, né, querendo intervir dentro da família. Era isso até que eu ia perguntar para vocês. Como que vocês entendem, né? O Estado, muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, às vezes não tem dado conta nem da própria educação. A gente tem falado da educação, da questão da segurança. Quando ele entra, assim, dentro de um lar e passa a interferir na educação da família, na educação escolar, muitas vezes ele não tem conseguido cumprir o papel constitucional que era definido para ele. E quando ele entra dentro do nosso lar, dentro do seu lar e determina regras para você cumprir, como que vocês veem isso? Existe até um questionamento, 2 professoras da PUC estão questionando, tem um artigo muito interessante delas dizendo como é que vai ser exatamente, como é que isso vai ser mensurado. Isso. Vai se ouvir a criança, vai se ouvir o vizinho, né? Às vezes, por exemplo, você conversa com seu filho de uma forma mais simples, ele chora muito. Sim. Ele é uma criança extremamente expressiva.
chora, Certo. faz aquele drama. Outra criança vai ficar caladinha. Muitas vezes a criança que é reprimida de uma forma muito severa, ela não reage muitas vezes. E às vezes é a mais agredida, né, Vanessa? Exatamente, ela fica oprimida, ela vai se fechando. Então, realmente, existe esse questionamento, como vai ser feito? Eu acredito que a lei também ela foi criada para conter os excessos, né? Talvez o pessoal Claro. confunde repreensão com espancamento. Isso, Né? isso. Então eu trabalho muito assim nos abrigos, né? Com crianças órfãs, trabalho muito em creches com crianças, no própria internação, né? Hospitalar. E a gente vê muitas crianças que realmente foram retiradas dos seus familiares por causa do abuso físico, né? Então, quer dizer, existe realmente o abuso, existe realmente o excesso. Eu acredito que é por isso que a lei foi criada.